está em Jeremias, capítulo de número 29, versículos de 11 até o versículo 14, a parte inicial do versículo. O texto vai estar na tela. Vou pedir a você que, se você tiver com a Bíblia ou com algum aparelho que você vai seguir, por favor, não feche o seu aparelho, deixa aí para a gente acompanhar o texto, porque eu queria que vocês entendessem algo aqui nesse texto hoje. Então, Jeremias 29, versículos 11 até o 14, na parte inicial. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém, queridos? Entenderam o que vocês leram? Deixa o texto aberto aí diante dos seus olhos, por favor, para a gente continuar. Acho que outono, início do verão de 2004, eu compareci diante de uma banca examinadora para apresentar a minha tese de doutorado, que era uma proposta de como as comunidades de fé podem se tornar terapêuticas na vida dos imigrantes de primeira geração. Esse era o tópico meu de trabalho. Mas o texto base meu era Jeremias 29. Porque Jeremias 29 trabalha a questão do exílio na Babilônia. Jeremias 29 trabalha a situação do povo de Deus numa terra estranha. E eu estudei, durante 3 anos, eu estudei para escrever, mas eu estudei intensamente esse texto. Mas é incrível como que a palavra de Deus, ela se renova cada vez que a gente lê a palavra de Deus, não é verdade? Li essa semana e percebi algumas coisas nesse texto que não tinham vindo à minha mente nos inúmeros anos que eu estudei esse texto. Era isso que eu queria repartir com vocês. O que é isso? O Salmo de número 30, versículo 11, diz assim: o Senhor transforma o meu pranto em dança, ou o meu pranto em alegria, numa outra versão. O salmista está falando, porque no mesmo salmo ele diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o salmista, ele não está passando uma mensagem de triunfalismo, porque triunfalismo é uma verdade que não encontra sustento na vida. Por quê? O que o triunfalismo propõe? Olha, você está passando uma situação difícil? Não, mas você vai vencer tudo. Você vai ganhar tudo. Você vai superar todos os obstáculos da vida. E aí, se é uma enfermidade, você vai ficar curado dessa enfermidade. Se é um marido difícil, que é praticamente impossível de existir, mas se tiver por aí algum, sabe, ele vai ficar melhor ainda, ele vai mudar. Se é uma mulher difícil, né, ela vai mudar. Aí é que nós falamos, é quase impossível, mas vai. E triunfalismo é isto. Pastor, mas a mensagem do Evangelho não é que a gente vai vencer? Tem diferença. A mensagem do Salmo não é de triunfalismo. A mensagem do Salmo é de esperança. É diferente. Por quê? Porque triunfalismo pressupõe que eu tenho que vencer tudo. Esperança não. Esperança, eu já sou o vencedor. Não importa se a doença não será curada. Não importa se o marido difícil ou a mulher difícil não serão transformados. Esperança, não importa se o filho ou a filha, isso ou aquilo, se a empresa, se os negócios, não. Nós já somos vitoriosos. Por quê? Porque a promessa de Deus é que nós, ao passarmos por esses vales, por essas dificuldades, por essas situações perplexas da vida, Ele estaria conosco. Então é diferente. O Salmo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A última linha desse texto não foi escrita ainda, queridos. A última página desse livro ainda está em branco. Ou seja, para uns o choro não é a noite no período de 12 horas, às vezes são 12 meses, às vezes são 12 anos. Mas tenha esperança
há um momento em que vai passar. E o vai passar não quer dizer necessariamente que a transformação será naquilo que você espera. O vai passar pode ser exatamente uma transformação que vai se processar naquele que espera. Entenderam o que eu acabei de dizer? Às vezes o marido não vai mudar, mas as coisas vão mudar, o relacionamento vai mudar, porque você agora entendeu o papel seu nesta relação e se propõe a viver como filho de Deus nela. E quando isso acontece, não importa se não mudar, já está tudo resolvido, queridos. Já está tudo resolvido, porque Deus nos ensinou a viver como filhos dele em qualquer circunstância. Lembra das palavras do apóstolo Paulo? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja quando eu tiver muito, quando eu tiver pouco, eu aprendi a viver contente, porque o contentamento não está na resolução dos problemas, o contentamento está na percepção do que Deus está fazendo conosco enquanto nós passamos por aquela luta. Compreendendo isso, está tudo certo. Qual que é o problema? O problema é que nós imaginamos que a vida só está certa quando ela está lisinha, quando não tem nenhuma ruga, quando não tem nenhum problema. Deixa eu te explicar o contexto desse texto que nós lemos. No Salmo, e eu vou ler o Salmo para vocês, muitos aqui são da minha idade, mais ou menos, para mais, para menos um pouquinho. Eu tenho 54 anos, para você se situar aí junto comigo. Na década de 80, na época que tinha as discos... Agora, gente, quando eu falar, você não faz comentário, porque senão todo mundo sabe que era você. Seus vizinhos aí, ó. Tinha aquele negócio chamado discoteca. Lembra disso? É pergunta retórica, não precisa responder, não. Aí, tinha uma música cantada por um conjunto afro-americano, chamado Boney M., que era By the Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, where we sat down and there we wept, when we remembered Zion. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Lá os nossos opressores pediam, sing us a song from Zion. Cante-nos um cântico de Sião. E eles respondiam que a nossa língua se apegue ao céu da boca, se nós cantarmos louvores ao nosso Deus em terra estranha. Olha a cena. O povo de Deus, numa situação de cativeiro, numa situação de dor, demonstra o quanto eles estão amargos, demonstra o quanto o coração deles está ferido, demonstra o quanto eles estão cheios, me permitam usar, de ódio, porque o último versículo do Salmo 137, o versículo 9, eles falando a respeito dos filhos dos babilônicos, olha o que eles dizem: feliz aquele que pega, deixa eu ler o 8, ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. Versículo 9, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Imagina, gente, isso é o povo de Deus, pedindo, expressando, o que eles estão sentindo no momento do cativeiro e dizendo, cidade da Babilônia, feliz aquele que te destruir. Feliz aquele que pegar os seus filhos, e tem uma versão que diz, e bater com a cabeça deles numa pedra. Esmagar a cabeça deles numa pedra. Mas interessante que o texto que nós lemos aqui nessa manhã faz parte do mesmo contexto. Porque quando você lê o livro dos Salmos, que está no Velho Testamento aqui, e depois você lê o livro de Jeremias, que está bem para frente nos livros do Velho Testamento dos Salmos, você pensa que são dois períodos distintos. Não! Desde Neemias até Jeremias, e ainda outros livros, tem escritos que fazem parte da época do cativeiro babilônico. Só que o texto que nós lemos, Jeremias capítulo 29, começando do versículo 7, diz assim, busquem a paz da cidade para onde eu vos desterrei, ou para onde eu vos enviei, diz o Senhor, porque na paz da cidade vocês terão paz. E o texto que nós lemos diz assim, porque eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito.
Parece tão contraditório que o mesmo ambiente envie duas mensagens tão diferentes. Eu vou ensinar para vocês nessa manhã o que é, irmão. Porque eu fico ruminando a mensagem que eu vou pregar para vocês. Às vezes eu escrevo um pouco, aí eu estou lá mexendo no meu quintal, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou pregando a mensagem para mim mesmo e repensando. E eu falei, Deus, como isto mudaria as nossas vidas se descesse da nossa mente para o nosso coração? Porque a atitude inicial minha e sua diante de qualquer dor é fazer o quê? Tomar remédio para tirar a dor. Ninguém fica curtindo uma dor. Ninguém fica cultivando uma dor. Aliás, a gente usa um versículo que está lá em Romanos, capítulo de número 8, dizendo que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, vamos ser sinceros e me digam, quem aqui nessa audiência, que quando pensa nesse versículo, pensa na dor, pensa na tragédia, pensa na dificuldade? Quem? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus? A gente pensa logo assim, nas coisas boas, ou nas coisas ruins que são imediatamente transformadas. Só que esse pensamento vai fatalmente e está conduzindo um número enorme dos chamados cristãos para um dos dois caminhos que eu vou ensinar para vocês. Ou transforma o nosso relacionamento com Deus em utilitarismo. Vocês sabem o que é utilitarismo que eu estou dizendo? É o que eu posso tirar dessa relação. Sabe pessoas que fazem amizade por interesse? Ela não diz, mas ela está fazendo amizade porque sabe que a pessoa tem mais posses, porque vai chamar para alguma coisa, porque vai favorecer. Você conhece alguém? Não fala, mas você conhece alguém assim? Sabe o que é utilitarismo? Eu citei um exemplo simples aqui. Utilitarismo é quando o marido e a mulher olham um para o outro, os filhos estão pequenos, e a situação está atritosa, e aí um diz para o outro o seguinte: vamos aguentar os trancos aqui até esses meninos crescerem. A hora que esses meninos crescerem, cada um de nós para o seu lado. Isso é utilitarismo. Quer dizer que você tira proveito do outro enquanto você pode ou precisa para o bem dos seus filhos, mas a hora que os seus filhos, que supostamente na sua cabeça não precisam mais desse bem da união, você então larga os meninos e larga o cônjuge. A grande maioria dos cristãos que eu convivo estão transformando o relacionamento com Deus em utilitarismo. Ou seja, Senhor, eu me torno um devoto religioso e em contrapartida, o Senhor resolve os problemas para mim. O Senhor me dá isso, o Senhor me ajuda naquela situação, o Senhor transforma, o Senhor muda isso. Vai nos transformando em pessoas que se relacionam com Deus apenas por aquilo que nós podemos tirar da relação. Essa é uma das coisas que pode fazer conosco. E a outra, se nós não entendemos corretamente essas situações que abatem sobre nós, é que nós vamos interpretar todas as dificuldades da vida como maldição. Como maldição, tipo, por que acontece comigo? Eu não devo prestar mesmo, ou eu não tenho nenhum valor, ou eu não sirvo para nada, ou Deus não me ama. E quantas pessoas eu já passei pelo caminho que se afastaram de Deus porque entenderam as dificuldades da vida como desfavor de Deus. Agora vamos ser só humanos. Vamos nos imaginar na Babilônia. Vamos nos imaginar às margens dos rios da Babilônia. Acho que os rios que eles estão falando aqui, um deles era Quedar. Vamos supor que nós estávamos lá, vivendo aquela situação de opressão, de exílio, de escravidão. Quantos de nós realmente conseguiríamos dizer que o que estava acontecendo ali conosco cooperaria para o bem daqueles que amam a Deus? Diz para mim, quantos? Quantos de nós? A gente vê uma briga conjugal como desgraça. A gente vê a dificuldade com um filho, com uma filha, com um amigo, com um colega de trabalho, com a igreja. A gente vê como a destruição final. Quem? Porque qual é o ponto, queridos? É que nós estamos confundindo. Eu preciso que você me dê atenção, que eu não quero te perder aqui hoje nessa manhã. Nós estamos confundindo qual é o propósito de Deus para nós. Propósito de Deus para a cooperação de que tudo na nossa vida concorra para o nosso bem, não tem a ver com o fim
do problema tem a ver com o fim em que eu me apresento para aquela situação. Ou seja, pode ser, eu vou usar só o marido aqui de exemplo, que o marido não vai mudar. Mas pode ser que já está tudo resolvido. Como, pastor? Porque você entendeu quem é você nessa relação. Está tudo resolvido. Ah, mas o cara está lá, mas já está tudo resolvido. Porque eu entendi qual é o meu papel nesta relação. E quem me disse qual o papel é esse? Deus. Porque o propósito de Deus para mim e para a sua vida é nos transformar em pessoas mais parecidas com... Fala para mim, gente. Com Jesus. Então, se tem que arranhar aqui, so be it. Deixa arranhar. Se tem que doer acolá, deixa doer. Porque na dor e no processo, eu vou me tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Aí você diz assim para mim, então por que que muitos não? E eu te explico. Porque a grande maioria dos frequentadores de uma igreja, de um templo religioso, eles não estão procurando conhecer o propósito de Deus para nós, que é filiação. Eles estão preocupados em resolver os problemas das suas vidas. E o filho, que é o pai. O filho obedece o pai. O filho permanece com o pai. E quando o filho vai embora, e o vai embora, você se aplica, por favor, em qualquer situação da vida, não quer dizer geograficamente. Quando o filho vai embora, o pai não o deserda. Ah, que bom que alguém disse amém. Amém. O pai não o abandona. Sabe o que o pai faz? O pai vai todos os final de tarde para a varanda, para a parte da frente da casa. E ele se assenta lá e fica olhando para a estrada. O olhar dele se perde no horizonte, porque ele espera o dia que ele verá a silhueta de longe e vai dizer, meu filho está voltando. Nossa relação com Deus, irmãos, é de filiação. E eu acho que nós precisamos entender a diferença de ouvir a vida pelo Salmo 137 e de ouvir a vida por Jeremias. Porque é a mesma situação, é o cativeiro. Então, como que aqui o povo está dizendo, mata, destrói, e aqui o profeta está usando a voz de Deus para dizer, não, olha, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão construir casas e vão morar nelas. Vocês vão casar, vocês vão contrair casamento para os seus filhos, vocês vão plantar vinhedos, vocês vão colher o fruto do vinhedo, para não falar que vai tomar, porque senão tem gente aqui que fica doida da cabeça, né? Vocês vão usufruir de tudo que tem, vocês vão trazer paz para a cidade. Por quê? Porque aqui no Salmo, era o povo vendo as dores da vida, sem conhecer o propósito de Deus para eles. Em Jeremias, era Deus expressando o propósito de Deus para a vida das pessoas lá no cativeiro. Presta atenção numa coisa que eu vou te ensinar. Deus quer realizar o melhor dele em nós, no pior momento da nossa história. Eu estava conversando com um casal essa semana, e os lembrei de uma frase que eu disse no casamento para eles. E no casamento eu disse assim para eles, ame a sua esposa, love your wife the most, when she deserves the least. Ame a sua esposa o máximo, quando ela merecer menos. Because when she needs it the most, when she deserves the least, she needs it the most. Ame a sua esposa o máximo, quando ela menos merecer. Porque quando ela menos merece, é que ela mais precisa. É ou não é, gente? A gente não precisa ser amado na hora que está tudo... A gente quer ser amado na hora que nós menos merecemos. Aliás, uma pessoa disse assim para mim, pastor, eu estou gostando de uma menina, mas não sei se eu quero casar com ela, porque eu e ela somos muito amigos. Falei, filho, vou te dar um conselho na vida, de pai, como se eu pudesse fazer o papel do seu pai. Se você tiver que casar, case com alguém que for seu amigo. Porque o negócio já é difícil. Agora você imagina casar com um inimigo. O
O negócio já é difícil, normal. Você casa com um inimigo, casa com alguém que é seu amigo. É isso aí. É amigo e deu química? Deu, então casa. Porque se casar também só porque é amigo, vai largar depois, que aí falta uma coisa, né, gente? Não, falta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas vocês entenderam. Então, o que eu quero com 3 conceitos aqui? Transformar o seu pranto em dança. Aí você pode dizer assim, mas Deus vai resolver o meu problema? Talvez não. Mas o problema já está resolvido quando eu e você entendemos o que é que Deus quer de nós nessa situação. O que Deus quer de mim nessa situação? Sobriedade, compreensão do amor dEle. Porque a gente acha que Deus só ama a gente quando a coisa está bem. Nós estávamos conversando sobre viagens de avião, e de vez em quando eu e a Ana pegamos uma turbulência muito grande no avião, que o negócio deu uma caída assim, que eu falei, fomos para o céu. Fomos para o céu. E aí nós estávamos lembrando de algumas pessoas que, irmão, vê onde o cara fica crente, é quando o piloto fala assim, gente, o negócio vai pegar aqui. Nós fomos um grupo aqui da igreja para Chicago, parece, na época. Foi para Chicago. E tinha no grupo as pessoinhas que estavam meia boca. Deu uma turbulência. Pensa em todo mundo cantando corinho evangélico. Cantando corinho evangélico. Do nada deu, todo mundo ficou crente, absurdo. Quase que eu falei, canta assim, ó, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Então eu queria te dar esses 3 conselhos. Presta atenção neles. Primeiro, querido, entenda os processos pelos quais Deus trabalha na nossa vida para realizar em nós o propósito dEle. O propósito não é nosso, o propósito é dEle. E Deus vai trabalhar. E Ele vai trabalhar com aquilo que nós fazemos, Ele vai trabalhar com aquilo que nos acontece, Ele vai trabalhar com as pessoas que são colocadas, porque em todas estas situações, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque agora, sóbrio, pelo Espírito Santo de Deus, conhecendo o meu Deus, que é o meu Pai, eu vou me comportar nessa situação como filho de Deus. Tudo o que nos acontece. Imagina você chegar para o povo lá no cativeiro. Obrigado, querido. Você chegar para o povo lá no cativeiro e dizer para eles o seguinte: foi Deus que mandou vocês para cá. Eles picariam você. Mas o texto de Jeremias diz: eu vos levei para a Babilônia. Deus só estava por trás disso o tempo todo. Deus só está por trás dessa situação que está acontecendo aqui, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, o tempo todo. O ponto não é se eu estou por trás ou não, o ponto é se você está enxergando onde é que você está. Entendem, queridos? Deixa Deus falar aí no seu coração sobre isso, por favor. O ponto não é você saber cadê Deus, o ponto é Deus te perguntar onde é que você está nessa situação. Então você precisa entender, olha o que Deus diz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Está lá no meio da Babilônia, no caos, e Deus está falando, eu tenho pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Mas, se você olhar o capítulo 29, versículo 10, diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos do cativeiro babilônico, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para esse lugar. Irmãos, tem tempo. Tem processo. Diz amém para mim que eu quero ver se você entende isso. Tem tempo, tem processo. E o tempo não é seu, não é meu, o processo não é nosso, o tempo e o processo pertencem a Deus. Mas o da minha vizinha foi mais rápido que o meu. O tempo pertence a Deus. Quanto tempo o meu durará? Não sei. 70 anos seria o cativeiro babilônico. Sabe o que isso quer dizer? Que a maioria daquela geração morreria sem voltar para Sião. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que eu vou passar minha vida inteira nessa luta? Talvez. Aí, já me amarraram aqui na frente.
Quem quer? Esse é o ponto, irmãos. Agora, adianta amarrar se o senhor tiver desatado? Não adianta, querido. O ponto é que para nós temos que amarrar, já que você falou, agora eu vou usar. Devia ter ficar calado. Para o senhor, para a gente amarrar, nós temos que então entender que Deus está nos mandando amarrar. Porque se nós tentarmos amarrar o que Deus soltou, nós vamos nos encontrar lutando contra o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. No caso desse povo ia durar 70 anos. Muitos filhos iriam voltar, muitos pais não iriam. Muitos que chegaram jovenzinhos, nenês, carregados no colo, amamentando, vão voltar já com idade. Mas Deus disse, quando cumprir o meu tempo, eu trago de volta, eu faço, eu resolvo. E aí, Deus, o que nós fazemos enquanto não chega o seu tempo? Viva como meu filho, porque esse é que é o ponto. O ponto não é a resolução rápida ou demorada, o ponto é, viva como meu filho. Por quê? Segundo ensinamento que eu quero te dar. Porque é somente depois, queridos, de nós compreendermos o processo de Deus de trabalhar em nós, é que nós vamos aprender a clamar a Deus corretamente. Só, olha o texto, foi isso que me pulou aos olhos depois de tantos anos estudando esse texto. Olha, eu vou contar a história para vocês. Deus disse, olha, o cativeiro será por 70 anos, vocês vão voltar para casa, eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e tal. Agora olha do versículo 11 para o versículo 12. O versículo 12 começa assim, então, o que diz aí? Então me invocareis. Para, só um pouquinho. Então é um advérbio. O texto começa com um advérbio, com uma causa. Que causa? Somente depois que nós compreendermos que todos os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons, eu sei orar corretamente. Enquanto eu não tiver essa compreensão, eu vou continuar me vendo como um miserável, que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa vencer os inimigos, que tem que vencer o marido difícil, a mulher difícil, o filho problemático, a igreja difícil, ou a finança que não vem. Não! Quando eu paro e me vejo como filho de Deus e sei que o meu Pai só tem o que é bom para mim, aí eu posso orar corretamente. Senhor, essa situação que eu estou vivendo, embora muito dolorida, embora muito difícil, embora às vezes insuportável parece, eu sei qual é o meu papel nela. Qual é o meu papel nela? Sabe qual foi o grande mal que nos fizeram? Isso eu quero só compartilhar rapidinho isso com vocês aqui. O grande mal que nos fizeram é que nós tiramos do cristianismo a dor. Durante os cultos que mais enchem é se você promover um culto que vai eliminar toda a dor das pessoas. O que eu não sei como é que a gente prega. Porque eu queria ver alguém pregar prosperidade de um evangelho que dá tudo lá na Etiópia. Eu queria ver alguém pregando assim, confessa o nome de Jesus e você vai possuir a casa mais bonita e tudo, numa tribo, no interior lá do Moçambique, lá na beira. Aí é que eu quero ver como é que esse evangelho encontra solidez. Porque não tem a ver com isso. Mas no mundo ocidental, nós transformamos nisso, porque a maioria de nós não quer Deus por paternidade, nós queremos a Deus por resolução de conflitos e de problemas. Então, só depois de eu entender que então, o que é o então? Eu não sei orar, eu não saberei, orar, enquanto eu não entender que a vontade de Deus para a minha vida é de bem, é de paz. Então, quando eu entrar numa luta, eu vou dizer, Senhor, eu sei de uma coisa, como é que vai ser o resultado lá da frente? Não, eu sei de uma coisa, eu vou sair lá na frente melhor, mais parecido com Jesus. Resultado positivo ou negativo de acordo com as minhas expectativas? Não sei. Mas eu sairei lá na frente um homem transformado, mais parecido com Jesus. Vocês já viram pessoas que não tem jeito de tentar resolver conflito com a pessoa? Conhece alguém assim?
Não tem jeito. Você começa a falar, a pessoa sempre, ou ela agride, ou ele, né? Sempre estou falando ela, não é mulher, pessoa, sempre agride, se desculpa, se vitimiza. Conhece alguém assim? Nunca é o meu problema, nunca foi eu, é a situação, é o ambiente, é a família, é o pai que eu tenho, é a mãe que eu tenho, é o pastor que não me ensinou, é não sei mais o quê. Uma vez eu recebi uma ligação de um casal, que eu já tinha botado água benta nas brigas umas 10 vezes. Aí eu tinha saído com a Ana, e vi uma mensagem, eu estava num restaurante, tinha saído para ver se dava conta de namorar. Aí, depois de insistentes convites, aí eu fui ao banheiro e eu vi que tinha, aí vi que era o casal, eu liguei. Aí a mulher, pastor, o trem aqui está pegando. Falei, conta alguma coisa nova para mim, minha irmã. Pastor, precisamos que você venha aqui agora. Falei, no way. Vai acabar se você não vier. Falei, deixa acabar. Falei, minha irmã, vocês estão brigando tem 10 anos. 10 anos vocês estão brigando, tá junto. Se eu não interromper meu jantar de namorar com a minha mulher aqui, para aí é que vai acabar, me procura semana que vem para ajudar a resolver o divórcio. Credo, pastor. Você vai deixar acabar? Eu? Quem é casado com a senhora é ele. E quem é casado com ele é a senhora. Vocês vivam como filhos de Deus nesse negócio. Porque nenhum dos dois aceitava erro. Quando olhava para ela estava parecendo um porco espinho. E olhava para ele pior. Quando falava, você não acha que você está errado? Não, eu não. Quando virava para ele, eu não. Falei, então de certo, sou eu que errei aqui nesse negócio. Sou eu que errei aqui, mais ninguém. Não, não se responsabilizam, são infantis. Conhece alguém assim? Então, irmãos, não adianta. Se não houver uma mudança de paradigma na nossa mente, para me entender que está resolvido. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, e o meu pai me ama, e o propósito do meu pai é me tornar um filho mais parecido com ele. E que para isso, tem hora que o parafuso vai apertar. E a hora que apertar, eu vou me comportar como filho de Deus. E não como um rebelde, um bastardo, um brigão, um agressivo, um violento, um doido. A menos que você seja, precisa dar um jeito aí na sua cabeça. Tá? Por quê? Quando o texto diz, me invoca, vocês vão me ouvir, vocês vão me invocar, e eu vou te ouvir, isso vem depois da compreensão de filiação. E por último, deixa eu fazer com calma aqui. Irmãos, não tem volume de devoção religiosa que nos leve a conhecer a Deus. Não tem. Deixa eu te explicar uma coisa. Não adianta você ficar assim. Nossa, eu vou no culto toda noite, 7 noites por semana, eu vou não sei o quê, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou conhecer a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Deus se deixa conhecer por nós. Está aí no texto, olha o versículo 14, a parte A. Então me invocareis, então e eu me deixarei ser conhecido por vocês, diz o Senhor. Não há um versículo na Bíblia que diz assim, não depende de quem corre ou de quem quer, de quem peleja, mas de Deus usar a sua misericórdia. Deixa eu te explicar uma coisa. O Deus da Bíblia não é esse Deus manipulado, ou que está para ser manipulado pelos nossos caprichos religiosos. O Deus da Bíblia é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Para o conhecer, Ele precisa me permitir conhecê-lo. Ele. Só que esse texto coloca uma cadeia, uma ordem, que eu vou voltar aqui para vocês, só para lembrar vocês, muito interessante. Eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando vocês entenderem isso, então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Depois, e só assim nós vamos buscar a Deus, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Irmão, você precisa perguntar para você com muita seriedade. E uma resposta que eu não posso dar, ninguém pode dar, o seu marido não pode dar essa resposta, a sua esposa não pode dar essa resposta para você, porque nós fatalmente cometeríamos alguns erros. O primeiro, a gente ia julgar baseado no convívio. Segundo,
nós não sabemos o que Deus está fazendo na vida de uma pessoa, mas você precisa se perguntar uma coisa: eu conheço a Deus? Você e eu só podemos conhecer a Deus na medida que Ele se permite ser conhecido por nós. Nós só conhecemos a Deus na extensão que Ele permite que nós o conheçamos. E o que nos aproxima de Deus é a filiação em Cristo Jesus. Amém. Lembram de Saulo, que se tornou Paulo, o apóstolo, soldado romano, perseguidor dos irmãos que professavam a fé em Cristo Jesus? Diz o texto sagrado que ele passava pelas cidades, lançando mão dos cristãos, homens, mulheres, crianças, prendendo-os, lançando-os no cárcere. Ele vai com a comitiva, porque ouviu falar de um grupo desses do caminho, que estavam na Síria, na cidade de Damasco. E Paulo, ou Saulo de Tarso, vai para Damasco, para prender esses cristãos. No caminho, tem uma luz que brilha, tem algo que acontece, e ele cai do cavalo, e essa voz diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem se lembra da pergunta dele? Quem é você? Quem é que fala comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nenhum de nós, irmãos, encontra a Deus se Ele não se permitir ser encontrado por nós. E para Ele ser encontrado por nós, isso independe da quantidade de dinheiro que você dá. Isso não depende da sua força de devoção, não. Durante muitos anos, estudei a espiritualidade dos pais do deserto. Um grupo que saiu, queriam ser homens mais próximos de Deus. Então juntaram um grupo de homens e foram para uma região do deserto, mais propriamente do Egito, onde hoje é o Egito. E se tornaram reclusos, buscando uma vida em comunidade e comunhão com Deus. E um desses líderes, que mais deixou coisas escritas, eu tive a oportunidade de ler alguns dos seus trabalhos, ele diz mais ou menos assim: aqui, no meio do nada, sem nenhum dos objetos que nós imaginávamos que era a nossa tentação, nós encontramos a mesma, ou seja, a tentação, com a mesma força a operar sobre nós. Você pode achar que a sua tentação é a mulher. Se te colocarem no deserto, você vai ter a tentação. Você pode achar que a sua tentação é o marido, é o pai, a mãe. Não, queridos. Essa é uma luta da nossa natureza pecaminosa. E lá no meio do deserto, eles escreveram que encontrar a Deus é uma questão de se submeter à vontade de Deus. E à medida que eu e você vamos nos submetendo à vontade de Deus, nós vamos entendendo o propósito de Deus, a natureza e propósito da minha vida e da sua vida, que é de sermos filhos de Deus. Nós vamos conhecendo e nós vamos vivendo de acordo com a vontade dEle, e tudo que acontece nessa relação coopera para o bem daqueles que são chamados como filhos de Deus. Então, eu queria convidar você para a gente encerrar o nosso culto, como nós encerramos o primeiro. Só que agora nós vamos fazer até melhor, porque no primeiro foi de improviso. Eu queria que você fechasse os seus olhos daqui a pouco, e você fizesse essa pergunta para você: Senhor, eu te conheço. Eu queria pedir para você o seguinte: 5 minutos sem você se levantar, sem ninguém sair, só para a gente não incomodar e não quebrar o ambiente, a atmosfera aqui desse ambiente. Eu queria que você tivesse coragem de dizer: Senhor, eu te conheço. Colocar talvez a mão no seu coração. Senhor, eu te conheço. Ou você conhece a religião, querido. Ou você conhece propostas religiosas. Ou você conhece mundo de igreja. Ou você conhece a Deus. E quem sabe o Espírito de Deus que está aqui
vai colocar a mão sobre você em algum momento e você vai dizer: Senhor, me permita te conhecer. Me permita te conhecer. Eu quero, eu preciso. Abre os meus olhos, me deixa conhecer o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? E eu queria pedir a você o seguinte: se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé também, para a gente poder buscar a Deus juntos e esperar o Espírito de Deus falar conosco. Oh Senhor Jesus. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor, dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. E Pai, o que nós queremos é te conhecer. Olha, Senhor, para o nosso coração. Instiga em nós o desejo de ver a tua face, Senhor. Pai, desperta em cada um de nós aqui mesmo a contra-vontade nossa, Senhor. Nós somos feitos para ser filhos do Senhor. Filhos do Senhor. E o que nos importa, Pai, é te conhecer. Revela-te a nós, Senhor. Mostra o teu rosto para cada um de nós. Nos permita te ver, porque assim o nosso pranto será transformado em dança. Porque sabe o caminho, não é quem já chegou lá, Senhor. Sabe o caminho quem tem uma bússola, sabe o caminho quem tem um guia, sabe o caminho quem está sendo levado. Senhor, abre os olhos meu e de todos nós aqui nessa manhã, permita-nos te enxergar um pouquinho para além de uma religião, Senhor. E ao olharmos para situações dolorosas, difíceis da nossa vida, a gente continue a saber: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. E que esse seja o alimento da nossa alma, seja o sustento do nosso coração, seja a força das nossas pernas, seja a alegria dos nossos lábios, Senhor. Porque eu bem sei, e eu estou certo em quem eu tenho crido, e eu estou convicto que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O choro pode durar uma noite, Senhor, mas a alegria, ela já chegou pela manhã. Porque na verdade, amanhã já chegou para os teus filhos, Senhor. Porque amanhã não é necessariamente a hora que nasce o sol, é a hora que o sol da justiça brilha em nós, por conhecermos a Deus. Nossa gratidão, Senhor, porque já está resolvido. Nossa alegria de saber que somos filhos. Nossa celebração
de saber que os processos nos transformam em pessoas mais parecidas com o Senhor. Então vocês virão e orarão, e é assim que nós queremos orar, Senhor. Nós não oramos como alguém que luta com o desespero, Senhor. Nós oramos como alguém que tem esperança. Nós oramos como alguém que sabe que tudo está debaixo das tuas mãos. O cativeiro de 70 anos ou de 7 dias está nas tuas mãos. A nossa oração é: não permita que os filhos do Senhor percam de vista isto, Senhor. São filhos do Senhor. E que no momento da maior dor, da maior incompreensão, eles continuem a viver como filhos do Senhor. As atitudes sejam de filhos, as decisões sejam de filhos, a aceitação seja de filho e a obediência seja de filho. Senhor, a New Life quer ser sentida, experimentada como um lugar de esperança. E eu queria pedir ao Senhor que derramasse esperança sobre as pessoas que estão aqui nessa manhã. Um bálsamo poderoso vindo do céu, Senhor. Porque ninguém de nós pode receber aquilo que o Senhor não der. Então, ó Deus, derrama sobre nós. Derrama sobre nós, derrama sobre a minha vida, derrama sobre a vida da Ana, sobre a vida de cada família, de cada marido, esposa, filho, irmão, amigo, aqui. Derrama sobre essa assembleia, Senhor, derrama. Senhor, minha oração é que um marido saia daqui dizendo: está resolvido. Já está resolvido. O ponto é como é que eu vou me comportar no meio dessa situação. Que uma mãe, um pai veja isso, Senhor. Porque aí eles vão orar sem angústia. Eles vão orar como filhos que estão falando com o pai. Pai, está doendo. Pai, estou fraco, me ajuda. Pai, eu estou sentindo, põe tua mão aqui. E quando parecer que as forças acabarem, eles vão dizer: Pai, já que o Senhor está no controle, faz o seguinte, carrega aqui um pouco, porque eu não estou conseguindo andar mais. Ô Senhor Jesus, derrama essa convicção sobre a nossa comunidade. Transforma o nosso entendimento, Senhor. Transforma, Senhor, o nosso entendimento, Jesus. Para que a gente possa te buscar, Senhor. Não como quem está fazendo força para uma divindade cheia de caprichos nos ouvir. Não, Senhor, como quem está falando com o Pai, que sabe que o cativeiro, Senhor, às vezes fere muito. Devolve para cada um de nós aqui, Senhor, cantar louvores ao nosso Deus em terra estranha. Porque nós somos para levar o reino do Senhor. Nós não vamos cantar só quando tu estiver bem. Nós não vamos adorar só quando estivermos em casa. Não, Senhor. Quando alguém disser para nós assim: cante-nos um som, uma música do seu Deus, nós vamos cantar, Senhor. Ainda que um momento existencial seja terra estranha. Senhor, eu quero mais te conhecer. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Transforma-nos, Senhor. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, ó Deus. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Obrigado, Senhor. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor e o teu Espírito, ó Deus, é tão maravilhoso e presente quando nós buscamos o Senhor.
Porque se todos os nossos problemas forem resolvidos e nós não te conhecermos, Senhor, nada adiantou. Mas se nós te conhecermos, todos os problemas serão encarados por um outro ponto de vista. Eu levanto as minhas mãos sobre essa comunidade de irmãos e eu os abençoo, Senhor, com a bênção que vem do Senhor. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de nós. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. A mesma paz, mesmo shalom que aparece em Jeremias capítulo 29. Buscai shalom para a Babilônia. Buscai shalom, paz, Senhor, paz para as nossas casas, para os relacionamentos. Paz, ó Deus, para a nossa existência. Paz que excede todo entendimento. Guarde mentes e corações em Cristo Jesus. Não somente nessa manhã, mas todos os dias da nossa vida. E se você pode, querido, diz amém. Louvado seja o nome do Senhor.